Graças e paz a parte de Deus a cada um dos amados, amém? Bom poder estar na casa do Senhor, bom poder estar louvando a Deus, bendizendo tanto aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu quero, sem delongas, caminhar a pregação da palavra. O texto está registrado no livro de Samuel, capítulo 1. Essa palavra Deus coloca nos nossos corações certamente. Deixa eu ver aquele ventilador, está descobrando a minha leitura, por favor. O texto diz assim, irmãos, acompanhe a palavra de Deus. O homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, o nome de uma era Ana, de outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subiu este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos de Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Efine e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim, acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva destes um filho ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ela só falava no coração, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ele teve por embriagado e lhe disse: até quando estarás por embriagado? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tens a tua serva por filha de Belial, da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ele respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, no seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Então voltaram para casa, a Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Quando aquele homem, Eucana,
com toda a sua casa, subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana não subiu. Disse a seu marido, depois que o menino for desmamado: então eu levarei e apresentarei ao Senhor, e ele ali fique para sempre. Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer. Fica até que desmames. Então somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e amamentou seu filho até que desmamou. Havendo desmamado, tornou possível, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui estive contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos caminhar por essa leitura, a essa reflexão. Querido Deus, peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a entender e aplicar essa tua palavra no nosso coração nesta noite. A Deus, trabalhe em nossas vidas em cada tempo, em cada momento. Possamos, ó Deus, servir e celebrar o Senhor todos os momentos da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Lágrimas que regam a fé é o tema que está proposto para nós meditarmos esta noite. Amados, nós sabemos que todos, sem exceção, enfrentamos tempos de tribulações, de lutas, de adversidades. Nesses momentos, eles podem vir de vários lugares. As tempestades nos acometem e vêm de várias, podem vir de várias direções. Por exemplo, na nossa vida pode acontecer no âmbito familiar, né? Ali na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com os irmãos. Os vícios que acontecem na família muitas vezes acometem e trazem tempestades, doenças, a escassez. No trabalho, por exemplo, pode acontecer dificuldades com o patrão, com os colegas, com os empregados, com os amigos. Tudo pode acontecer nesse tempo. Na comunidade, nós podemos enfrentar tempos de grandes batalhas. Nós vemos a nossa comunidade corrompida, nós vemos a nossa comunidade longe de Deus, violência, nós vemos acidentes, nós vemos tanta coisa. A questão política tem aflorado o sentimento do coração de toda a nação, de toda a sociedade. Fato é, que esses momentos podem ser de profunda angústia e fazer com que os nossos corações entrem profundamente, mergulhem profundamente numa tristeza, numa angústia muito profunda. Podem trazer lágrimas à tona e trazer choros e tristezas, amarguras muito profundas. Essas lágrimas podem confundir os nossos corações. As pessoas podem, por vezes, como servo de Deus, nos olhar chorando, entristecidos e perguntar: você não tem fé? Por que você está chorando? O que está acontecendo com você? Cadê o Deus que você serve? Onde Ele está? E essas perguntas, esses questionamentos, eles podem trazer confusão para o nosso coração. Em que sentido? Será que realmente eu creio em Deus? Será que realmente eu estou na presença do Senhor? O que nós observamos nesse contexto, irmãos, sobre Ana? Ana representa o crente que ama a Deus, mas sofre em silêncio. Ela está diante de Deus, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que não ignora a sua dor, que não ignora o seu povo. Esse Deus que ela está diante, Ele transforma a dor em propósito. Os oprimidos em pessoas libertas
mas Ele está ali para auxiliar. É nesse momento que nós devemos nos fazer uma pergunta, nós devemos, na verdade, nos lembrar, como crentes em Jesus, que as lágrimas de um servo de Deus, que as lágrimas derramadas diante de Deus, não são sinal de derrota, mas semente de fé que Deus usa para gerar propósito, Deus usa para fazer com que a sua glória e que o seu nome seja glorificado. Eu quero te convidar nessa noite a observar o cenário onde essas lágrimas estão sendo derramadas. Em que contexto as lágrimas de Ana estão sendo derramadas? Primeiro, o contexto nos aponta que o lugar em que as lágrimas de Ana são derramadas, elas são derramadas em um cenário obscuro. Por que um cenário obscuro? Porque se você observar e caminhar dentro do contexto do livro de Samuel, quando ele foi construído, o povo estava vivendo no tempo dos juízes. Você se lembra do tempo dos juízes? Onde o povo não buscava Deus, cada um vivia segundo o seu prazer. De tempo em tempo o Senhor levantava um juiz para trazer o povo de volta, mas era um tempo em que o povo realmente não tinha compromisso com o Senhor. A liderança corrompida, os sacerdotes corrompidos, o tempo estava totalmente jogado à mercê da vontade dos homens. Os homens faziam o que queriam. Nesse tempo é que o ministério de Samuel é construído para restaurar esse povo. Essa lágrima de Ana, ela brota nesse terreno, um terreno de uma sociedade corrompida, obscura, longe de Deus, de um povo que deveria ser povo de Deus, mas que de tempo em tempo saía da presença do Senhor. Aprendemos, irmãos, de maneira introdutória, que Deus sempre reserva os seus fiéis para tempos de restauração. Mesmo como a sociedade vivendo na obscuridade, no seu pecado, corrompida, Deus ainda tinha uma lágrima de fidelidade derramada no seu altar. Mas o texto nos aponta também, em segundo lugar, que essas lágrimas correm em terrenos imperfeitos. Se você voltar o seu olhar para o texto, dos versos 1 a 8, o texto chama atenção para uma biografia da família de Eucana. O texto fala que Eucana era um homem piedoso, que todos os anos descia com sua família para adorar a Deus, para levar as suas ofertas, para pagar os seus votos. Ali com sua família distribuía entre as mulheres e seus filhos a parte de suas ofertas e lá sacrificava. Mas é interessante que esse homem tinha 2 mulheres. Essa família vivia num ambiente de bigamia. E esse homem tinha que se dividir em atenção para essas 2 famílias, para essas 2 mulheres. E havia uma rivalidade entre essas 2 mulheres. Ana não podia ter filhos, era estéril. E você sabe que naquele tempo a esterilidade era algo muito complicado para a mulher, que sonhava em se casar, em ter filhos, dar um filho homem para o seu marido, e Ana não tinha essa alegria no seu coração. Muito pelo contrário, ela era profundamente triste. A sua rival, Penina, que tinha filhos e filhas, debochava, zombava de Ana cada vez mais mergulhada em profunda tristeza. Eucana amava Ana, tanto é que dava a maior porção das ofertas para ela. Mas esse amor não preenchia o coração de Ana, porque Eucana entendia no seu coração que estar presente resolveria o problema. Aliás, você conhece pessoas assim? Que são ausentes emocionalmente, que são ausentes ali na empatia, mas que gostam de retribuir, de fazer alguma coisa dando presente, amenizar a sua falha dando presente. É nesse cenário, irmãos, que Deus escolheu agir em um tempo de confusão. Em uma família imperfeita, usando lágrimas de sinceridade. Podemos aprender, irmãos, que o Deus que permite que as pessoas, que os seus servos passem por problemas, é o Deus que permite que a fé seja regada em ambientes imperfeitos. Fé, lágrimas de fé, regam em ambientes imperfeitos.
Pessoas são imperfeitas, casamentos imperfeitos, sociedade obscura, longe de Deus, mas essas lágrimas caem ali, naquele lugar. Deus permite que famílias piedosas também choram. Deus permite que a presença da dor não significa a ausência de Deus, mas as lágrimas são sinal de fortalecimento espiritual de alguém que está fragilizada emocionalmente. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz que essas lágrimas são derramadas no lugar certo. Verso 9 a 11, olha comigo, o texto diz assim: então ela se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares a tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Veja que interessante, meu irmão. Num ambiente obscuro, uma sociedade corrompida, num lar imperfeito, essa mulher vai chorar no lugar correto, no altar. A sociedade está corrompida, o lar é imperfeito. Veja o que ela faz. Ela vai até o altar e ali derrama o seu coração. Meus queridos, é ali no altar que as lágrimas se tornam não murmurações. É no altar que as lágrimas se tornam não reclamações, não resmungos, não palavras de bravos, de achincalhamento, mas se transformam em oração e compromisso com Deus. Ama, me ensina que lágrimas derramadas diante de Deus se transformam em sementes de fé. É diante dessa verdade que você precisa responder a uma pergunta. Você vive em uma sociedade corrompida. Você vive talvez num lar imperfeito, com dificuldade no seu lar. Mas a pergunta é: aonde você tem derramado as suas lágrimas? De que maneira as suas lágrimas têm sido derramadas? Ela derramou lágrimas no altar do Senhor, em forma de oração, colocando a sua alma, o seu coração, a sua amargura, a sua angústia diante do Senhor. É diante dessa verdade que nós temos que responder essa pergunta. Meu irmão, minha irmã, a dor pode endurecer o seu coração, pode transformar o seu coração num poço de amargura. Mas se você for ao lugar certo e orar na presença de Deus verdadeiro e for sincero no seu coração, as lágrimas quebrantarão e farão com que o seu coração seja um campo fértil para o Senhor agir. Mas em quarto lugar, o texto nos aponta que mesmo no lugar certo, lá no altar, ainda assim, são lágrimas que caem no terreno da incompreensão. Incompreendidos pelos homens, mas acolhidos por Deus. Versículos 2 a 17 conta a parte em que Ana sobe, ora o Senhor, e lá está o sacerdote Eli. Eli faz uma interpretação errada sobre a oração de Ana e a toma por embriagada. Fala para ela abandonar o vinho, fala para ela abandonar a cachaça. Abandona a cachaça. É assim que ele fala. Por que você não larga essa cachaça? Mas é interessante que Ana não se enfurece, mas diz: não, moço, eu estou aqui derramando meu coração e minhas lágrimas perante o Deus Altíssimo. Eu estou falando das minhas amarguras, eu estou abrindo meu coração para Deus. E eu creio, então, naquele ímpeto, ele diz: se o Senhor conceda o desejo do teu coração, ela sai feliz, ela sai alegre, porque ela havia entendido que tinha sido abençoada por Deus. Aqui, irmãos, é importante nós observarmos que ele vê apenas o exterior, mas Ana chora em profundo silêncio. Nós observamos que é a oração da alma. Nós observamos onde o balbuciar ecoa, mesmo sem som para os ouvidos humanos, ecoa como um sonido, como um alarido no trono da graça de Deus, onde as pessoas naturais não conseguem alcançar e não conseguem compreender. E eu quero lembrar você que Eli é um sacerdote corrompido. Eli vive num tempo de
corrupção, ele é um sacerdote que está longe de Deus. E se você acompanhar a história do profeta, do sacerdote, você vai observar o quão longe de Deus ele está. A verdade aqui, irmãos, é que Deus recolhe lágrimas que o homem não sabe interpretar. Deus conhece a origem das lágrimas. Deus conhece de onde vêm as lágrimas. Você pode se assentar com pessoas da sua família, elas podem vir até você, para sentar com você e ouvir o que você tem a dizer. Os homens de Deus podem vir até você e ouvir você, mas quem vai compreender verdadeiramente, profundamente a intensidade, a profundidade da sua dor, da sua amargura, da sua luta, essa pessoa é o Senhor. Nem sempre quem chora será entendido. Por isso, não permita que julgamentos humanos sequem a sua fé, mas continue confiando em Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção para as características dessas lágrimas. Porque essas lágrimas caem, lágrimas de fé, caem, jorram em cenários obscuros, numa sociedade obscura. Elas são regadas em terrenos imperfeitos, no lugar certo, ela é colocada no altar, onde ainda sem compreensão, como no caso do sacerdote, como no caso de algum irmão em Cristo. É importante você entender que essa lágrima, ela tem as suas características. Com tudo isso, irmãos, as lágrimas que regam a fé produzem paz. Versículo 17 diz assim: então respondeu-lhe, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eli agora entende as lágrimas de Ana. Eli agora entende o balbuciar dos lábios de Ana, e abençoa ela diante de Deus. Ana sai em paz. Ana sai, mesmo sem resposta visível, ela com o seu choro ainda ali, ganhando as suas vestes, ela sai com o seu coração confiante no Senhor, porque o seu choro cessou, porque a fé foi regada, a confiança substituiu a sua angústia. Que lição maravilhosa nós temos aqui, meus irmãos. Pois quando a fé é regada com lágrimas, a paz brota antes do milagre. Quando a fé é regada com lágrimas de sinceridade, o milagre acontece. Mas antes do milagre, a paz de Deus inunda todo o nosso ser. Veja que a paz do coração de Ana não vem depois da resposta, mas ela vem depois da entrega. Ana sobe no altar do Senhor, carregando todo aquele peso de amargura, e lá no altar do Senhor, mesmo com toda a falta de entendimento, mesmo com toda a falta de compreensão, ela derrama o seu coração aos pés do Senhor e derrama-se ali, entrega-se ali, chora ali, balbucia ali no altar do Senhor as suas palavras, abre o seu coração para Deus, sai com a bênção de Deus. Sabe por que isso, gente? Porque Deus começa a obra dentro de nós. Deus começa a mover lá dentro, onde está doendo, onde está machucado, onde precisa ser transformado, onde precisa ser mudado dentro de nós, que Deus quer primeiro cometer ou fazer o seu renovo no nosso coração. É dentro de nós. Mas o texto nos aponta dizendo que essas lágrimas são lágrimas que Deus nunca esquece. Verso 19 diz: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com ela, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, ela engravidou e deu à luz um filho. Chamou Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Lágrimas que Deus nunca se esquece, são lágrimas de um coração quebrantado.
São lágrimas de um coração que se entregaram. Lágrimas de um coração que estão a mercê, à disposição do Senhor. O texto diz que o Senhor se lembrou de novo. Que tempo? Tempo não importa. O tempo de Deus chegou na hora em que ele entendeu que deveria chegar. Samuel nasce como fruto de lágrimas e oração. Sabe o que podemos trazer para aplicação aqui para a nossa vida? Nenhuma lágrima derramada na presença de Deus é derramada em vão. O silêncio de Deus não é abandono. A demora, a aparente demora de Deus não é porque Deus está indiferente, que Deus virou as costas. O tempo de espera é tempo de preparação, é tempo de renovo, é tempo de mudança. Mas o texto ainda nos chama para a atenção para uma outra característica das lágrimas. São lágrimas que geram maturidade e entrega. Verso 24 a 28, eu quero ler para você. Havendo desmamado, tomou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um óleo de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Degolaram o novilho e trouxeram o menino a ele. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Pois este menino orava eu. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor, porque todos os dias que viver pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor. São lágrimas que geram maturidade e entrega. Ana devolveu ao Senhor aquilo que nasceu de suas lágrimas. Foi essa oração que ela fez? Se o Senhor não se esquecer de mim, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor me der um filho, o filho homem, lembra que ela enfatiza, o filho homem, eu darei e eu devolverei ao Senhor para que viva na sua casa para todo o sempre. Agora ela está voltando ao templo, já depois de alguns anos, com o menino desmamado, para pagar os seus votos ao Senhor. A lei dizia que as pessoas que quisessem dar uma oferta, um voto ao Senhor, deveriam levar lá um voto de vinho, um éfa de farinha, e ofertar e consagrar ao Senhor. Mas a oferta de Ana vai além, porque ela não leva só aquilo que a lei dizia, ela leva o seu próprio filho, consagrado, separado para Deus, e o entrega no altar do Senhor como forma de gratidão. Ana nos ensina, irmãos, que a bênção não pode substituir o Deus da bênção. Quantas pessoas oram, clamam a Deus, choram na presença de Deus, e depois que o Senhor abençoa, viram as portas e vão embora, esquecendo as promessas que fizeram ao Senhor. Algumas até voltam, mas voltam por parte daquilo que prometeram. Ela nos ensina que a fé regada por lágrimas produz fidelidade. Porque essa lágrima, lembre-se dessa lágrima. Essa lágrima foi jorrada, essa lágrima brotou num ambiente obscuro de infidelidade para com Deus. Em um tempo em que até aqueles que deveriam ser fiéis estavam vivendo em infidelidade. Essas lágrimas de Ana brotaram, jorraram num ambiente de infidelidade. O próprio mar de Ana era um lago de hostilidade para ela. Lágrimas que importaram no lugar correto, na casa de Deus, mas que tornaram incompreensões daquele que deveria apoiar no primeiro momento. São lágrimas que vão jorrando em cada etapa da nossa vida, mas que ao final elas vão gerando em nós, à medida que nós vamos nos entregando aos pés do Senhor, à medida que nós vamos no lugar certo, que lá não arretamos o pé, essas lágrimas produzem maturidade e entrega. Então, quando a bênção vem, o Deus da bênção é maior do que a bênção, é mais importante do que a bênção. Então, quando a bênção vem, ela vem regada por lágrimas que produz uma consciência de fidelidade, porque o mesmo Deus dele, ele pode dar de novo.
Esse foi o pensamento de Abraão quando o Senhor lhe pediu um menino. Lembra lá em Hebreus capítulo 11? Abraão pensou assim: ó, Deus está me pedindo, se eu der para ele de novo, eu vou te dar outro. Porque experiências com Deus, em tempos de adversidade, em tempos bons, em tempos maus, o filho da fé, irmãos, é entrega e não apego. O filho de uma lágrima derramada aos pés do Senhor é entregue e não apego. O salmista, no Salmo 116, no versículo 2, depois de fazer uma narrativa dizendo que o Senhor era maravilhoso, porque tinha livrado ele dos inimigos, porque tinha socorrido, porque tinha abençoado sua vida, atendido a sua oração, ele diz no versículo 2 do Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim. E lá no versículo 18 ele vai dizer: pagarei os meus votos na presença de toda a congregação. Lágrimas que geram fidelidade, porque se lembram dos momentos que passou com o Senhor, e cada etapa daquele momento, cada lágrima derramada na presença de Deus, produziu uma pessoa transformada, madura e segura, porque está nas mãos do Senhor. Meu irmão, Deus não quer apenas nos dar algo, mas quer nos transformar para a glória do seu nome. Amém, queridos? Eu quero concluir lembrando que Deus transforma lágrimas em propósito. O choro não é o fim da história. O que hoje é regado com lágrimas será colhido com alegria. Lágrimas no altar são sementes no reino de Deus. Onde você tem derramado as suas lágrimas? De que maneira você tem derramado as suas lágrimas? Será que ao invés de você ir na presença de Deus para colocar as tristezas profundas do seu coração, as suas fraquezas, confessar os seus pecados, admitir os seus erros, você tem ido lá na presença de Deus para reclamar de alguém? Talvez o alvo de suas murmurações para Deus seja o seu marido, seja a sua esposa. Em que momento da oração de Ana você viu ela reclamar do marido? Em que momento da oração de Ana nós vemos ela falar que Penina era o seu calcanhar de Aquiles? Ana fala: Senhor, eu quero um filho. Eu estou triste porque eu me sinto humilhada. Se o Senhor me dá um filho humano, eu devolverei para o Senhor. E na presença de Deus ela chora, ela se coloca diante do Senhor. Querido irmão, talvez você esteja vivendo um tempo parecido com o de Israel. Tempo onde a sociedade seja corrompida e você veja até irmãos que deveriam ser fiéis ao Senhor, vivendo em infidelidade, vivendo em pecado, longe de Deus, corrompido pela cultura desse mundo. Talvez você esteja como Ana, na sua casa, passando por muitas privações, por muitas lutas, seja na área da saúde, na área dos relacionamentos, na área da infidelidade. Seu coração, talvez, e sua fé estejam sendo regadas nesse tempo com lágrimas. Mas ouça com atenção. Estamos iniciando mais um ano. Estamos caminhando cheio de projetos, cheio de desafios. E nós começamos sempre os anos cheios de propósitos, com promessas diante de Deus. E nós precisamos, aos pés do Senhor, colocarmos os nossos joelhos, balbuciar as palavras que saem de dentro da alma e colocar diante do Senhor Todo-Poderoso aquilo que aflige o nosso coração. Como crentes e como famílias, desafios como servo de Deus, diante do mundo tenebroso, em que nós precisamos
Viver como o pastor Luiz pregou pelo domingo do ano. Viver todos os dias na presença do Senhor. Como Moisés pregou no ano passado, desatados para viver. Colocando todas essas coisas no altar do Senhor e caminhar, ainda que com lágrimas, ainda que com lutas, vivendo cada momento em sinceridade de coração, no altar do Senhor, na presença de Deus, colocando para Ele as nossas dificuldades e as lutas que enfrentamos. Lembre-se, na caminhada com Deus não desperdiça uma lágrima de seus olhos. Cada lágrima derramada diante dele está regando algo que ainda vai florescer. As lágrimas de Ana carregavam uma semente de restauração para o povo que estava longe do Senhor. Mas antes desse povo, Deus tratou com Ana. O coração de Ana tratou com as lágrimas de Ana. Com Cristo, o autor da vida, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé, sem tremer as pernas, sem mantejar entre dois senhores, sem abrir mão daquele que é o Senhor da vida, ainda que com incompreensões, ainda que com ataques, ainda que com lutas, ainda nas adversidades, ainda que precisemos derramar e debulhar os nossos olhos em lágrimas, que sejam feitas no altar do nosso Deus. Mesmo quando você não vê, Deus está preparando um propósito. Não fuja do altar. Não saia do altar. Ele olhou para Ana e Ana demorou muito no altar. Ele ficou incomodado com a memória de Ana. E ficou lá olhando. O que essa mulher está falando? Vou prestar atenção no que ela está falando. Ele não conseguiu ouvir o que ela falava. Tomou Ana como embriagada. Mas Ana estava falando com o Senhor. Não saia do altar enquanto Deus não trazer paz ao seu coração. Não deixe, não acredite no que as pessoas falam. Ouça o que Deus tem para dizer para você. Traga as suas lágrimas para perto de Deus. Porque o Deus que viu ama, que ouviu ama, é o Deus que ouve você, que vê você. A fé que hoje é regada com lágrimas, amanhã dará frutos para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Porque a palavra de Deus, quando fala ao nosso coração, ela fala dessa verdade. Lágrimas que regam a fé não são lágrimas de supercrentes. Não são lágrimas de pessoas autossuficientes. Não são lágrimas de pessoas que vivem como querem viver. Que escolhem ao seu bel prazer aquilo que querem fazer. Não são lágrimas de pessoas que ouvem o que as pessoas que não pertencem a Deus falam. São lágrimas derramadas no altar de Deus. Que contam as suas próprias fraquezas. Que compartilham de suas próprias lutas, que compartilham de seus próprios medos, de suas próprias frustrações. Essas são as lágrimas que regam a fé. Lágrimas que regam a fé, elas brotam em tempos de adversidade. E brotam em tempos de dificuldade, em lugares imperfeitos. Porque somos imperfeitos. Mas são lágrimas que geram paz. São lágrimas que transformam vida, fortalecem corações e glorificam o nome de Deus. O canto que nós vamos cantar nesse momento fala dessa verdade. Tentaram roubar a minha fé. Tentaram me fazer desistir. Mas eu não abro mão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não abro mão de estar na presença de Deus. Porque é no Senhor, irmãos, que nós encontramos a vitória. Fique de pé. Vamos orar para esse canto. Vamos declarar com o nosso coração.
Senhor, nós temos um ano inteiro. Nós temos uma luta inteira ainda, a vida inteira. Hoje eu estou sendo desafiado. Eu quero dizer para você que nada poderá impedir, porque com certeza, e a minha força, e ao Deus que está faltando da minha fé, eu poderia sair vitorioso.